Microfone liberado. Ele não está ouvindo ainda porque ele não logou. Ele não está ouvindo ainda porque ele não logou, mas está liberado. Oi, Regis, me ouvindo bem? Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Regis, conosco aqui estão acompanhando nossa call de hoje aí a equipe do Rio Grande do Sul, o Heraldo, o Alexandre Guizan, o Roger Gross. Tudo bom, Regis? Opa, Roger, tudo bem? Tudo bom? Aqui o Alexandre, nós conversamos na segunda-feira, eu acho que foi, né, Regis? Isso, foi na segunda. Perfeito. A gente montou um material na linha do que nós tínhamos do que eu conversei na semana passada com o Wagner, que nós conversamos agora conversei contigo, acho que foi na sexta. A gente montou um material para te fazer uma apresentação, para conhecer um pouquinho mais da plataforma, para a gente poder estarmos alinhados e discutirmos os próximos passos. Não, perfeito, show de bola. Gente, só um minutinho, eu vou só pegar um fone de ouvido aqui para eu escutar melhor e a gente já continua, tá? Só um minuto. Perfeito, perfeito. Não era isso que ele falou. Wagner. Oi, Wagner. Oi, tudo bem? Tudo. Pode seguir daí, então. Tudo bem aí, Regis, me ouvindo bem? Está dando um retorno, Alexandre, acho que é de você. Ele foi colocar um microfone, Wagner. Tá, eu tô fechando nosso microfone aqui, Wagner, e quando a gente for perguntar alguma coisa ou questionar, a gente abre o microfone aqui. Perfeito. Pessoal, Oi, Regis, tá escutando? agora sim, que estava dando um eco aqui, que estava atrapalhando um pouquinho para eu entender, agora está 100%. Maravilha. O pessoal do Sul vai ficar nos escutando, né? E de tempos em tempos, aí, conforme a necessidade, o Alexandre e o Heraldo e a equipe lá vão entrar em paralelo aí com a apresentação. Regis, a minha intenção, então, como apresentação, é lhe mostrar um pouco da nossa plataforma, né, com foco em trade marketing. Ok? Certo. Contextualizando um pouco a visão da plataforma, a Ilumina é uma plataforma tecnológica que nós consideramos para desenvolvimento e customizações de aplicativos móveis, sendo esses voltados para empresas de diferentes portes, múltiplos segmentos, de mercados e equipes de negócios. Por que nós olhamos o produto e o Move como uma plataforma e não como um produto ou um aplicativo de mercado? Porque com ele a gente consegue olhar equipes de negócios e atendê-las com maior agilidade. Ou seja, essas equipes de negócios são os departamentos de negócio dos nossos clientes, nossos parceiros. E não dependemos exclusivamente apenas da questão técnica.
Por ser uma plataforma de customização, ela também está focada numa extrema agilidade. Por quê? Você vai ver na prática posteriormente que ela tem uma intuitividade muito simples de manipular. Então, é possível hoje, com a mesma plataforma, o mesmo conceito, nós atendermos segmentos diferentes. Vamos falar, sim, de trade marketing, que é o nosso foco, mas durante todo o processo, você vai poder assimilar e traçar comparativos que, da forma com que nós estamos agilmente customizando ambientes, aplicativos, né, nós podemos atender N segmentos de mercado. E nós também colocamos aqui, como um fator importante de uma plataforma de customização, a questão dos não desenvolvedores. Por que não desenvolvedores? Bom, é um pouco impactante para nós que somos de TI, mas é uma realidade. Por quê? Pela simplicidade dela, você não precisa compilar códigos-fonte. Ou seja, você consegue hoje, através do front-end, da facilidade com que nós construímos, de montar workflows, fluxos que atendem a estrutura do teu negócio sem precisar colocar a mão em códigos-fonte. Então é uma extrema agilidade, foco muito em negócio, que é o nosso ponto inicial, e a gente tem aí os usuários nossos como não desenvolvedores, um foco primordial aí de ações. Interessante, hein? Legal demais. Que eu trouxe alguns cases de negócio, cases produtivos da Imove, né? Onde esses que eu circulei na parte superior são algumas empresas, algumas equipes, algumas grandes empresas, né? Que utilizam o Imove já há alguns anos no foco de trade marketing. Por exemplo, a Ability é uma das 5 maiores empresas do Brasil hoje na questão de trade marketing, que utiliza ações em campo. A Deco, a Alis, então são outras empresas que também fazem parte desse portfólio hoje como grandes empresas, né? E que utilizam também a plataforma da Imove para a criação ou desenvolvimento, né, ou customização de aplicativos ou de fluxos de trade marketing para atendimento a clientes. Sejam esses fluxos focados a pesquisa de preço, a ponto extra, positivação, capilaridade e assim por diante. As outras marcas abaixo, muitas delas são clientes ou diretos, né, ou indiretos. Como, por exemplo, o Atacadão, que está na nossa lateral esquerda aqui, é um cliente direto da Imove hoje e faz um trabalho de visitação de pontos de venda, né, apenas para a coleta do preço. Então, nós montamos um workflow lá com mais de 15 mil itens, onde os pesquisadores do Atacadão vão nas lojas do concorrente, nas lojas do Macro, do Roldão, do Extra, do Pão de Açúcar, verificar como estão os preços. Por quê? Porque a extrema agilidade de eu coletar informações em campo, no celular, no dispositivo móvel, e enviar essas informações para o retaguarda e conectar esses dados com sistemas de análise de informação, permitem uma agilidade no negócio. Por exemplo, a equipe de supply chain do Atacadão tem um painel que é extra do Imove, né? Que caso o preço de um produto chegue abaixo do que eles estão praticando na rede, esse painel apita. Eles fazem uma análise, entram em contato com o fornecedor daquele produto e fazem uma ação, né, de baixa de valores, que é uma ação muito rápida que tem que acontecer. Outros clientes aqui desse portfólio, que eu posso te exemplificar rapidamente, por exemplo, L'Oréal, Adidas, Red Bull. A Red Bull é muito bacana porque eles trabalham com empresas concorrentes, eles trabalham tanto com a Ability em uma certa ação de mercado, né, quanto com a Deco, a Alis e outras ações paralelas. A Philips, por exemplo, é o mais novo cliente hoje da Ability, que é uma empresa de trade marketing, e é uma estrutura de trade focada preço, frentes, presença do produto, se o material estava exposto, se tinha ações da concorrência, e assim sucessivamente. Então, as ações que acontecem estruturadas na plataforma é de acordo com a necessidade. Por exemplo, em alguns casos, o foco é preço, outros, como a Caloi, a montagem da bicicleta no ponto de venda, o fator impactante. Então, eu tenho um promotor que está na Caloi, na loja do Carrefour, que
estar atento para montar as peças, para tentar aumentar o número de vendas, né? Então, essas são as ações que a gente pode brincar na ferramenta. E outras contas aqui que eu coloquei, apenas para identificar que a plataforma permite ações diferentes do trade marketing, como por exemplo uma ordem de serviço, né? Nós temos aqui embaixo a Husqvarna, a Estemac Geradores mais à nossa direita, que indica, por exemplo, ações diferentes do trade, ações de ordens de serviço. A Estemac é um case muito bacana, que os técnicos hoje, antes mesmo de eles guardarem as ferramentas, né, no final de uma ordem de serviço executada, a equipe do cliente já recebeu a fatura para pagamento. Então é muito rápido, algo que acontecia um delay de 20, 30 dias, né, até a ordem de serviço chegar na central da Estemac, ser digitada, avaliada, né? Então, hoje o Move tem esse cenário. E para finalizar essa nossa visibilidade de quem usa o Move hoje, alguns cases, né, nós temos também a questão de logística. Pode ver lá à direita que temos a Azul Cargo na parte superior, a Júlio Simone, JCL, mais ao centro da direita, que também são clientes da área de logística. E com a mesma plataforma, nós podemos configurar workflows, né, fluxos de necessidades, de estruturas de projetos que atendem a diversos segmentos, cenários e, consequentemente, a diferentes clientes de mercado. Ok, entendido, Regis? Perfeito, show de bola. Qualquer dúvida você pode me interromper à vontade. Como funciona, então, a estrutura desta plataforma? Como é que é composta hoje na visão de produto em si ou de plataforma? Nós temos uma camada, que é a camada de mobilidade, que está direta ou indiretamente ligada a uma camada de retaguarda. O que é isso? Bom, vamos olhar primeiro para a mobilidade. A plataforma Move, então, o aplicativo de mobilidade é algo instalado no dispositivo móvel. Então, nós temos para multiplataforma hoje um aplicativo que já está nas lojas dos fabricantes, né, na Apple Store, na Google Play, chamado YouMove, né, que você vai baixá-lo no seu dispositivo móvel. Essa é a questão da mobilidade. Por que nós instalamos no celular? Porque a visão da plataforma Move é de trabalhar em grande maioria do tempo, né, na questão mobile, trabalhar com o fator de offline. Ok? Ok. Perfeito. Tendo esta... Deixa eu ver se tem alguém nos chamando aqui. Tem um bate-papo aqui. Não, tranquilo. Achei que o pessoal do Sul estivesse nos chamando. Então, além da questão da mobilidade, que é o que nós instalamos no dispositivo móvel, né, nós temos a retaguarda. A retaguarda é um front-end, né, ao banco de dados que contém a estrutura, que contém a informação, né, do que o projeto compõe, de qual informação esse projeto possui. Ou seja, é neste retaguarda, que eu vou mostrar na prática depois, que nós estruturamos os acessos e as informações. Só um instante, Regis. Ok. Então, em cima deste cenário, o Regis, o pessoal tinha caído a conexão lá. Nós temos, então, a mobilidade, que nós vamos instalar, e temos a questão da retaguarda. Né? Retaguarda é, então, um front-end, é uma base de dados que, através de um meio de comunicação, os dados vão ir até o dispositivo móvel, chegar até o dispositivo móvel e vão retornar do dispositivo móvel quando eles forem executados, quando as ações forem executadas. Então, esse meio de comunicação nada mais é que a operadora, o pacote de dados que nós temos disponível no mercado, seja ele pré-pago, pós-pago, ou também, né, um processo Wi-Fi, dependendo do processo. No caso do trade marketing, mais cabível, né, é nós utilizarmos algumas das operadoras aí disponíveis no mercado. Tranquilo? Perfeito.
Bom, então no retaguarda que eu vou acessar posteriormente, vou te mostrar como é que nós subimos o cadastro dos meus PDVs, montamos o workflow com os formulários de pesquisa, com as perguntas, respostas, com os dados. É nesse retaguarda também que nós vamos cadastrar a minha equipe de promotores, que é quem vai fazer o uso da mobilidade em campo, né? Só que em alguns momentos esta camada estrutural, ela precisa de outras vertentes para trabalho, como por exemplo, duas outras camadas que são aplicativos de gestão, né? São aplicativos que eu posso ter lá dentro o cadastro dos meus PDVs no software de gestão, no CRM, que eu gostaria de mandar através de uma integração para o retaguarda, para que ele possa ser visível através de roteiros, de agendas, no celular de cada uma das equipes. E da mesma forma eu posso retornar esses dados a softwares, a sistemas, aplicativos de análise de informação, como por exemplo o BIs. Do teu lado você vai ter a estrutura de aplicativos que você vai me jogar certas informações e eu vou te devolver os históricos, o que aconteceu com essas informações. Por exemplo, nós temos uma relação de 10 promotores numa equipe, onde cada promotor tem 5 lojas. Então, essas são informações que nós vamos conectar ao teu sistema de origem e alimentar a nossa base. E quando os promotores executarem as ações, né, a pesquisa em campo, 1, 2, 3, eles vão retornando isso do celular, batendo no centro, no banco de dados, e nós vamos conectar isso através de uma camada de integração com os teus aplicativos de retaguarda que você entender necessário. Ok. E esses dados, eles podem ser fotografias, alguma coisa do tipo também? A gente está restrito. Você imagina que o que nós vamos montar no celular, né, vai ser de acordo com o teu formulário de pesquisa. Olha, eu quero um campo alfanumérico, eu quero a coleta de uma foto, eu preciso coletar a coordenada GPS no momento de uma ação, eu quero que o promotor assine na tela. Então, eu vou ter uma série de ações correlacionadas, as quais são ações importantes para o processo. Né? E, então, essas ações que nós vamos criar em conjunto, né, são a tua estrutura de pesquisa. E esses dados eu vou te devolver através de uma camada de integração. E essa camada de integração, nós vamos amadurecer aí no processo de implantação. Nós partimos de um modelo de API XML para ser muito ágil, né, essa integração, ou seja, ela saiu do celular em 2, 3 segundos, já está no nosso retaguarda, imediatamente eu te envio essa informação de volta. Né? E da mesma forma, você me enviando essa informação. Então nós vamos aí sugerir alguns processos que nós temos pronto hoje, né, para essa camada de integração. E também temos camadas de integrações para processos com trocas de arquivos, caso seja a necessidade que nós vamos vislumbrar, né, de arquivos TXT, CSV, né, substituindo o processo de RESTs, de GET e POST. Mas isso nós vamos evoluindo aí no processo com vocês de implantação. Mas são possibilidades hoje da estrutura. Perfeito. Tranquilo até aqui? Tranquilo, muito bom. Então, só forçando um pouco mais a questão da mobilidade, que eu acho que é importante, hoje a plataforma está multiplataforma, né? Ou seja, quaisquer aplicativos de mobilidade hoje já tem o Moving, e esse em breve para o Windows Phone, acho que nas próximas semanas aí no nosso roadmap, eu estou um pouco desatualizado, nós já tenhamos alguma versão aí, as primeiras versões, para o sistema operacional de mobilidade, o Windows Phone, né? Mas o que eu queria demonstrar é o seguinte, que dependendo do custo-benefício do projeto, nós podemos utilizar um aparelho mais simples, né? Ou um aparelho mais robusto. Quando eu digo custo-benefício, é importante frisar, que dependendo do que nós formos criar, vai exigir um equipamento maior. Nós, quando eu digo, né, a massa do sistema. Se for uma pesquisa simples, uma quantidade razoável, roda até aqueles aparelhos antigos, o Symbian do série 40, série 60, né, a Nextel, eu não sei como é que é a tua região, mas isso vai depender da necessidade que o teu cliente de ponta vai dizer, não, cara, eu quero um tablet, não tem problema nenhum, se o teu bolso aguenta aqui, né? A gente roda em tablet e assim por diante. Tranquilo?
Perfeito. Então, estamos aqui com a multiplataforma. E reforçando a questão que eu havia lhe comentado, hoje, para instalar um aplicativo móvel, né, nesse multiplataforma, é muito simples. Você basta acessar uma das lojas do fabricante, eu botei 4 exemplos aqui agora, e você procurar dentro de uma dessas lojas, procurar pelo YouMove lá dentro, tá? Fazer o download do YouMove e instalar ele no dispositivo móvel. Por que é um aplicativo só? Ele trata-se de uma visão de um esqueleto único. Então é um aplicativo só para quaisquer projetos. O que muda, e você vai ver na prática, é o momento do login. Quando nós efetuarmos o login, a primeira vez que eu entro na aplicação do mobile, ele vai me fazer 3 perguntas. Em qual projeto ou ambiente você quer se conectar? Qual o seu usuário, que previamente tem que estar cadastrado, e a sua senha. E é esse o primeiro login que me direciona ao projeto, às cores, às configurações do que o projeto montado detém, aos fluxos que foram criados e parametrizados para este projeto, né? E toda a configuração que vai alimentar o mobile acontece nesse primeiro login e nos subsequentes conforme alterações. Por isso que você vai ter um aplicativo só instalado no celular que permite você utilizar em quaisquer clientes. Legal. Tranquilo, dinamismo? Tranquilo demais. Maravilha. Então vamos lá. Então cada sistema operacional dispositivo possui a sua loja para download de forma automática. Então vou só passar algo que é padrão da apresentação mesmo. E nós temos aqui o ícone instalado mesmo, né? Para acessar o dispositivo móvel é o íconezinho instalado lá no celular. Clicando sobre ele, vou te mostrar na prática depois, nós temos aí uma estrutura de visual, né, do aplicativo instalado. Bom, antes de entrarmos para a prática, eu vou simplificar um pouco o que nós chamamos, Regis, de pilares do YouMove. O que seriam esses pilares do YouMove? São estruturas, né, que nos retornam a informação, ok? Por exemplo, a retaguarda é um dos nossos pilares, então eu não consigo botar um projeto no ar sem ter acesso a essa retaguarda, porque é nela, né, que eu vou ter os dados conectados, é nela que eu vou fazer o apoio à integração e vou visualizar os dados. Então aqui, por exemplo, está uma retaguarda da Nissin, que é um cliente nosso, que nós customizamos. Então, por ser um projeto, ele tem um nome. Nesse exemplo, nós demos o nome de Nissin, né, .YouMove, hoje está hospedado no nosso servidor na Amazon, no nosso domínio, e ele tem uma característica visual que foi customizado de acordo com a necessidade da Nissin. O seu logo, o seu fundo e assim por diante. Um outro projeto da Etna, nós temos um outro nome de projeto, chamado Etnalog.YouMove, com outra cara, mantendo a mesma estrutura visual, apenas com outras cores, outros fundos. E assim eu posso te mostrar do Azul Cargo, do projeto Adidas, que é um projeto de trade marketing muito bem focado pela Ability, de outro projeto aqui de trade marketing da Red Bull, né? Então, o retaguarda, basicamente, vai ser uma estrutura de navegação similar, no primeiro momento, apenas com as configurações visuais de cada cliente. Aí você vai me fazer uma pergunta. Wagner, o meu cliente da Máxima vai utilizar esta sua retaguarda? Você que decide. Cada projeto que nós vamos entregar, você vai entender, dentre ao que eu tenho a oferecer nesta aplicação de retaguarda, se é ou não viável para o seu cliente visualizar os dados. Por exemplo, em alguns projetos que nós temos hoje, dentro da TOPS, nós não liberamos, ou não é viável para que o cliente da TOPS visualize o Move Center. E sim, o celular, com todos os dados daquele promotor, daquele pesquisador, e apenas o software de retaguarda do Proteus, do Logix, do DataSum, para que ele faça essa utilização do Proteus de um lado, do mobile e o Move do outro. E a camada intermediária de integração fica escondida, rodando por trás. O Move Center existe para aquele analista de sistema, integrador, TI,
poder visualizar alguma informação em X momentos, mas não para o cliente final. Então, essas são decisões que durante o treinamento e implantação, a gente vai ensinando como configurar, como acessar, e aí a tomada de implantação do projeto vai nos dizer se é ou não necessário liberar esse front-end para o cliente final. Mas nós que eu digo Máxima e o Move, né, PC, nós vamos sim passar detalhadamente esse projeto, ok? Tá. Só uma dúvida quanto a essa questão do front-end. Eu consigo criar algum perfil, algum escopo que me permita restringir quais informações um usuário do front-end pode acessar ou não? Sim, nós temos alguns perfis hoje configurados que a gente ensina como utilizar, né, de você dar permissões, né, a ações num grau de importância. Por exemplo, você é um desenvolvedor em tudo, você vai enxergar tudo. Não, você é um administrador, você só vai enxergar essa informação. Você é um operador somente de leitura, então você só vai poder navegar enxergando os dados e não manipulando os dados. Né? Então nós temos sim, eu não sei se são perfis de acordo com a expectativa, mas existe sim, né, uma estrutura de perfis que te permite configurar o acesso ou não. E de uma outra forma também, Regis, quando nós cadastramos um usuário aqui no Center, né, que é um usuário para utilização da mobilidade, nós podemos dizer se esse cara só usa o celular, se usa o celular dispositivo móvel, né, e a retaguarda, se usa só a retaguarda. Então são perfis de configuração, sim, da pessoa que vai usar o sistema. Perfeito. Tranquilo? Então, entrando já, eu falei da pessoa que vai usar o sistema, eu vou entrar um pouco mais do que nós chamamos agora de pilares do ambiente, do projeto. Toda vez que eu comentar o termo ambiente, não me leve a mal, pode ser o projeto do cliente, né, a ação e assim por diante. Plataforma Move, como é que nós encontramos uma forma de atender os mais diversos projetos de trade marketing possível do mercado? Utilizando o seguinte conceito: toda vez que eu tenho um projeto de trade marketing, eu sempre vou ter pessoas. Quem são as pessoas? Os meus promotores, os meus coordenadores, os meus supervisores. E no caso dos promotores, eles vão em algum lugar. Os promotores vão em locais, que são os PDVs. Fazer o quê? Executar atividades. Então, em um cenário de trade marketing, eu vou ter minha equipe de promotores que eu vou mandar em locais, mais que um roteirizado ou não, executar atividades. Que atividades vão ser a composição dos formulários, sequência de perguntas, de campos, a coleta de fotos, a leitura de código de barras, as informações que eu desejo coletar em campo no local. Ou olhando de um outro ângulo, Regis, pessoas que executam atividades em locais constituem o meu cenário. Então, tanto faz o ângulo desse triângulo, né, que eu for me posicionar. Mas eu não fujo do mundo em olhar sempre para esses três focos. Eu sempre vou ter que identificar quem são os usuários, as pessoas que utilizarão, aonde eu vou mandar essas pessoas e quais são as atividades que nós criamos para essas pessoas. E aí eu começo a correlacionar, né, quais são as atividades que cada pessoa pode enxergar, quais são as atividades que cada local está associado para a utilização e assim por diante. Por quê? Do tão famoso 5W2H, nós roubamos três. Roubamos, modo de dizer, nós nos apropriamos de três. O quem, né, vai aonde, fazer o quê. Nada mais é esse o cenário. Então, se você montar um projeto de cliente para cliente, você vai ter uma relação de pontos de venda que são locais. Num outro projeto, você pode ter lojas, você pode ter clientes, e essa estrutura não muda, ela se mantém. Por isso que nós falamos de pilares. Ok? Ok. Eu vou botar mais um W junto com esses três, que é o quando. Por que é o quando? Se eu tenho um projeto, uma base, um ambiente, onde eu tenho lá 100 promotores,
eu tenho uma relação de 10 mil PDVs. E eu já criei a atividade chegada no PDV, pesquisa de preço, pesquisa de merchandising, saída de PDV. Agora falta eu organizar, entendendo quem vai aonde fazer o quê, no quando. E o quando nós costumamos chamar de tarefas, que é quando você organiza as tarefas da sua equipe. Quando você olha para a equipe e diz, José, você é meu promotor, você vai nessa loja amanhã, nessas 5 depois da manhã, e você monta essa tarefa, esse roteiro de atendimento. Então é em cima deste cenário que a plataforma e o mundo trabalha. Perfeito. Tranquilo? Só para contextualizar, fugindo um pouco do foco, entendendo o que é uma plataforma, né? Esses são quem? Esses são exemplos de onde, que é a ação, é o objeto sobre a ação, né? E quem é o executor dessa ação, e o que é a ação a ser realizada. Então, com esses 3 cenários, a gente tem aí a forma e o momento que essa ação acontece. E é desta forma que nós podemos garantir que, se não a totalidade, ou a grande maioria dos projetos que já chegaram até o dia de hoje, todos foram atendidos. Eu não me lembro de nenhum cliente que nós tenhamos deixado na mão até hoje, com este cenário. Pessoas que vão em locais executar atividades. Legal, perfeito. Tranquilo? Tranquilo. Ideia da plataforma? Deu sim, bastante interessante, bem legal. Rapidinho. Vamos lá. Pode. E vou entrar rapidamente aqui no navegador. Vou abrir um Chrome. Como é que está de visualização aí? Tranquilo? Tá bom, tá jóia. Maravilha. Então, eu vou abrir, por exemplo, um ambiente de retaguarda. Eu criei um ambiente de testes chamado PC Trade. Um exemplo simples. Ponto e o ponto E, como eu comentei, que está hoje no nosso servidor da Amazon. Quando eu acesso, ele me leva, pode acessar isso, posso mandar os dados, pode acessar também no seu computador, né? Ele me leva para a tela de login, onde eu sempre vou ter um usuário, eu dei o nome genérico de master, né? E uma senha para que eu possa acessar esse retaguarda. O ambiente de retaguarda legado, acessível, né? O que eu tenho nesse ambiente? Eu tenho uma barra superior de menus. E o que compõe esses menus? Por exemplo, na barra de administração, eu tenho algumas perguntas que eu preciso que você, detentor do projeto, né, ou a pessoa que for nos acompanhar no projeto, me responda. Por exemplo, quem são as pessoas que pagam? São pesquisadores. Aonde nós vamos mandar essas pessoas? Em geral, pontos de venda. O que eles farão? Quais são as atividades que nós vamos desenvolver ou customizar, no caso, né? Qual é a estrutura, quais são as perguntas que eu quero carregar para esse promotor me responder. Então, respondendo esses menus ou navegando pelos menus, eu consigo ter a informação da retaguarda. Por exemplo, aqui, ó, pesquisadores, né? Esses dados que estão aqui, eu vou importar de algum local, ou digitar manualmente em um objeto. Por exemplo, Wagner, eu já tenho isso lá no meu sistema de gestão. Legal, nós vamos fazer essa conexão junto com vocês para que a integração entre em ação e que esta lista de usuários receba de pessoas, de produtos, do que compõe o teu projeto. Então, por exemplo, vou cadastrar na mão, que também é uma operação, né? Vou cadastrar o nosso amigo aqui, Regis. Daniel, o nome de login? Regis, a senha, letra R. E aqui eu começo a trabalhar com as possibilidades. Por exemplo, ele vai se logar no celular, que nós chamamos de Move Mobile. Ele vai se logar no Center, num perfil de somente leitura, administrador, desenvolvedor. Então, tem opções aqui de nós criarmos esta ação. Pronto, eu fiz um processo simples lá para você reconhecer aí o visual da ferramenta, né? Com abas de busca. E a gente tem um dos nossos pilares para o exemplo de pesquisa criado. O outro pilar, aqui, pontos de venda. Eu tenho alguns pontos de venda que eu quero abrir. Importante
que, diferente do projeto, ou melhor, da área de pesquisadores, quando eu cadastro, por exemplo, eu importo um PDV, eu vou ter os atributos desse projeto. Eu tenho aqui o nome, o telefone, o endereço. Wagner, fui falar com o cliente hoje, ele pediu que eu tenha dentro do cadastro do cliente o número de check-out dessa loja. Como é que eu faço para mudar meu número? É muito simples. Nós temos uma ação, olha, bem simples, que você vai criar o campo do formulário que você precisa. Por exemplo, número, checkout. Eu acabei de criar um campo que foi instanciado e a partir de agora já está disponível para o seu projeto. Essa é a facilidade que nós temos em desenvolvimento. Eu não preciso ir no código-fonte, compilar, rodar processo, subir uma versão e assim por diante. Então, nós olhamos a equipe de pesquisadores, pontos de venda, e eu criei aqui no atividades, depois eu vou criar uma nova contigo na prática, eu criei duas atividades, uma chamada pesquisa de produtos e outra chamada pesquisa de trade. O que é isso? São formulários, para que nós possamos utilizar. Já vou tentar nesse ponto mais detalhado. Bom, se eu tenho a minha equipe, que o Regis agora faz parte da equipe, que é um promotor, se eu tenho alguns pontos de venda, né, eu posso entrar no celular, vou abrir aqui um emulador na tela, não sei se está visível ou não, eu já instalei o Moving aqui, eu vou entrar na plataforma, vou digitar, qual é o ambiente aqui? Bom, o ambiente é o PC Trade. Opa! Como se chama Regis? Qual é a senha? Nesse primeiro login, eu estou identificando se o Regis está cadastrado e dizendo, bem-vindo ao PC Trade. O que eu tenho aqui? Posso ter uma relação, realizar uns gráficos, consultas, opa, mais Wagner. Por que não apareceu nenhuma loja para mim? Porque nós ainda não fizemos a criação de uma pesquisa, dizendo, por exemplo, Regis vai atender o Bazar Garcia. Quando? A partir de hoje. Por essa pequena ação, que pode acontecer, e deve acontecer, Regis, de integração, né? Eu vou sincronizar o meu aparelho que estava offline, vou definir de quanto em quanto tempo essa sincronização pode acontecer, em que momento ela acontece, né? E já me indicou que eu recebi no meu celular uma loja para atender. Aqui. Muito legal. Né? Eu posso, por exemplo, aqui na retaguarda, importar de outros sistemas. Roteiros, tem uma rota criada Zona Central de São Paulo, Zona Norte do Rio Grande do Sul, e nesta criação de rotas, que pode acontecer em integração e manual, nada mais é do que ter uma relação de locais, né, amarrados a uma ou mais pessoas, pesquisadores, né, prontas para que no dispositivo móvel ele possa buscar as suas rotas de pesquisa possíveis de trabalhar, selecionar essa rota de pesquisa, né, ou não, selecionando a Zona Central de São Paulo, e com este comando, uma outra forma de ação, ele vai receber no seu dispositivo móvel as imagens. Opa, recebeu o fluxo. Então, são várias as formas que o projeto pode ser configurado. O caminho com que a informação tenha que nascer no dispositivo móvel e que ela tenha que ser retornada. Por exemplo, o Bazar Garcia que nós acabamos de criar, que é a fronteira está aqui na minha operação, que faz parte da operação. Quando eu venho gerenciar as minhas pesquisas, e vou fazer, por exemplo, um filtro no dia de hoje, dia 20, e vou verificar que tudo que eu tenho eu vou ver que aqui está o histórico do Regis Daniel. Ele tem 2 locais, ou PDVs, que foram associados de alguma coisa para ele. E está em campo.
Porque está no seu celular significa está em campo pronto para ser atendido. Eu vou clicar no Bazar do Garcia, vou executar o Bazar Garcia, vai me mostrar quais são as pesquisas que foram criadas no meu projeto, cada qual para a sua loja, para o seu promotor. Nesse exemplo eu deixei as duas liberadas. Vou clicar sobre a primeira pesquisa e aqui está a expertise do nosso parceiro com o cliente. Essa pesquisa, por exemplo, é simples. Vai ter uma relação de grupos de produtos, que ao clicar nos biscoitos, por exemplo, vai me mostrar a relação dos produtos, por grade aqui, a gente fica melhor. Eu estou no PDV analisando os sequilhos. Analisando o que dos sequilhos? O que você configurar. Preço, R$ 2,98. Quantas frentes eu estou olhando na prateleira e tem dos sequilhos? 12. Olha o estoque que eu conversei com o gerente da loja e me disse que tinha dos sequilhos nessa loja. Cara, tem 2.000 unidades. Essas perguntas que você está vendo na tela, nós estamos respondendo aqui em conjunto, exemplificando o projeto, né? São perguntas que aqui no retaguarda, vou deixar em stand-by, na atividade produtos que eu criei inicialmente, nós criamos essa estrutura. Nós temos um nome, nós temos um comportamento. Por exemplo, quais são os campos que eu quero que ele me responda? Um campo preço, um campo frente, um campo estoque. Como é que eu crio informações aqui para ele? Por exemplo, vou executar até o fim, meu celular, vou avançar essa pesquisa, tem uma condicional aqui que me pergunta, já que eu marquei que tinha trade marketing, quais são os merchandising, quais são os merchandising que eu encontrei. O regulador eu não vou conseguir pegar foto aqui, mas ao clicar em cima da foto, você vai abrir a câmera do celular e capturar 1, 2, 3, quantas fotos foi montado no seu projeto. Ao salvar, eu te disse que, opa, você já percorreu os sequilhos. Podemos ir para outro subgrupo de produtos, né? Irmos aqui um pão de milho e comentarmos que esse é o preço do pão de milho. Ao avançar, toda uma estrutura de obrigatoriedade, o campo estoque é obrigatório, e nós, quando montamos um projeto com a pesquisa, por exemplo, está com uma opção chamada aceita número não marcado. Então, a estrutura do formulário, que são as perguntas, o comportamento, a sequência de respostas que o celular vai conter, é definida na retaguarda. Definida, importada, integrada, e as informações que eu estou pegando aqui é fazendo o papel do promotor, né? Ficando. E ao finalizar, por exemplo, ao salvar, finalizar a minha pesquisa, configurei para mostrar um resumo para o cara, antes de você finalizar, dá uma olhada para ver se está ok mesmo a tua pesquisa, e ao finalizar, ele configura perguntar ou não se a gente vai enviar esses dados, enviar para onde, já que sumiu do meu celular parte da pesquisa, vou retornar para cá, para o nosso center, lá no gerenciar pesquisas. Onde no gerenciar pesquisas, alguma coisa aconteceu com esse PDV, o Bazar Garcia. Ele ainda está em campo, ele ainda está sendo, mas alguma informação já chegou. E aqui está a comprovação. Que a pesquisa de produto foi realizada nesta data e horário. Se eu clicar sobre ela, eu vou conseguir enxergar todas as informações que nós construímos e direcionamos para que o promotor do Bazar Garcia pudesse me responder. É o preço à frente, o estoque, se tem merchandising, se não tem. E, consequentemente, ele vai continuando o trabalho, executando a pesquisa de trade, que foi focado aqui no exemplo da Seven Boys, que vai percorrer os produtos que nós amarramos. E pode notar que aqui são perguntas diferentes. Eu posso ter tantas quantas forem as pesquisas, os formulários, os fluxos, que a operação necessitar. Aqui. E ao finalizar essa atividade, por exemplo, ou você vai fechar assim mesmo, tem mais uma sequência de perguntas para você responder. Mas estou te dando a permissão.
estou confirmando uma finalização e estou sincronizando. E a ação de sincronismo e envio completo dos dados some do celular essa tarefa e, se nós atualizarmos a retaguarda, a situação do PDV, dessa tarefa do PDV, acabou de ser modificada. Ela não está mais no celular, ela retornou do campo, retornou do celular, com dois históricos. E aqui dentro nós temos dados. E o que nós vamos fazer é conectar ao Moving Center um integrador que vai devolver toda essa informação o mais rápido possível para os sistemas que você precisar, para os seus sistemas de dados. Para o teu BI, para o teu gerencial, para o teu dashboard e assim por diante. Por isso que eu comentei anteriormente que o Moving Center é uma camada fundamental no momento da construção do projeto, contando vai ou não vai ser de utilização se vocês determinarem conforme cada cliente. Por exemplo, como é que está a minha pesquisa, minha equipe hoje? Meu dashboard de ação. Cara, no dia de hoje, eu tenho 2 atividades, apenas 2 lojas previstas para atender. Uma já foi e outra não foi. E como é que estão as pesquisas? Só tem o Regis trabalhando. E nos últimos 90 dias, como é que foi? São pequenos dashboards que podem me ajudar na operação. Bom, nos últimos 90 dias, o Regis está trabalhando assim, o Alexandre está trabalhando assado. Algumas opções que nós podemos criar. Por exemplo, Wagner, o que tem mais no celular? No celular eu tenho, além desse grupo de pesquisas, que é o fundamental do trade, jogar para a minha equipe, lojas, para eles atenderem, respondendo pesquisas e me retornando, eu posso criar gráficos. Gráficos que expressam as informações. Onde esses gráficos são criados, Regis? No Center. Aqui nesse meu gráficos. Então, quando eu crio um gráfico, eu já entendo que eu vou buscar informações de uma equipe, ou de uma estrutura específica. E que se eu estou olhando no celular com o Regis, eu só vou enxergar as informações do Regis. Se eu for um coordenador, eu vou configurar para que as informações da minha equipe apareçam no celular. O Regis mostrou uma informação menor e a retaguarda. Por exemplo, as minhas frentes, o relatório de frente, estoque, nenhum dado encontrado. Por quê? Porque nós não geramos nenhuma informação para alimentar esse gráfico até agora com o Regis. E assim, consequentemente, sequencialmente falando, nós vamos ter tantas quantos os gráficos que forem necessários criar para que o projeto auxilie a equipe de vendas. Tranquilo até aí? Deu para ter uma ideia? Então, essas são operações e funcionalidades que me permitem. Por exemplo, eu botei um logo aqui na frente do cliente. Eu vou fazer o seguinte, rapidamente eu vou usar uma interface de importação de dados para simular manualmente a subida de um arquivo CSV. Eu acabei de fazer uma fila aqui de integração, que eu poderia estar lendo no FTP, integrado no banco, posso dizer, mas através de uma planilha, onde eu tenho informações. Então, eu estou subindo uma relação de lojas, que são novos locais, que até agora, acabou de carregar. Eu tinha poucos locais, agora eu tenho mais locais. Claro. E utilizar, por exemplo, o rotas de pesquisa, possivelmente eu tenha mais rotas no meu celular. Está aqui. Acabou de carregar uma maior quantidade de rotas. E cada uma eu fiz aqui uma filazinha aí para colocar o logo do cliente. Tudo isso é configurável. Como? Muito simples. Via integração ou via ferramenta. Subindo as informações. Subindo dados. Isso é o dinamismo do mundo. Isso é o que eu comentei lá no primeiro slide chamado para não desenvolvedores. Plataforma ágil de desenvolvimento. E por algumas vezes nós entendemos que não é desenvolver e sim customizar. Então, esse é o nosso
nosso processo aí de criação de um ambiente onde eu posso jogar os meus funcionários, meus promotores, associar a PDVs, organizar quem vai fazer o quê, quando e onde, criar as minhas atividades. Por exemplo, eu vou criar rapidamente uma atividade chamada de pesquisa, pegar aí uma rede, Pão de Açúcar, algo específico para ele, onde eu vou dizer aqui que eu tenho alguns comportamentos específicos. Por exemplo, eu vou coletar as coordenadas GPS no momento que alguém vai depois executar essa pesquisa. É dentro dela que eu posso pegar, por exemplo, uma estrutura de produtos subdividir a minha estrutura de perguntas, né? Onde o que eu quero saber? Poxa, Wagner, eu vou mandar um promotor na loja, fazer a pesquisa Pão de Açúcar, né? E eu vou querer saber o preço do novo campo. Que tipo é o preço? É um preço numérico. Vamos lá. O preço da gôndola. Editável, aceitador, qual é o tamanho do limite que ele pode digitar, é um muito grande, 10, 2 casas decimais, pronto. Acabei de criar um primeiro projeto. Com isso, nós vamos associar alguns produtos e a minha pesquisa está pronta para mandar para o celular. Por exemplo, eu vou pegar aqui, vou criar uma nova pesquisa, nova manual, porque gravação, onde eu vou mandar lá na mercearia da Joana, o Regis lá. Qual é o tipo de ação que ele vai fazer? Padrão? Não, ele vai fazer a pesquisa do Pão de Açúcar. Salvei. Lá no dispositivo móvel, né, ele vai receber essa nova ação. Vamos correr aqui. Hoje está aqui embaixo, ó. Mercearia da Joana. Quando eu clico, já entrou 11 pães. Por quê? Porque já identificou o bolo de flor, somente para aquele canto que eu coloquei. R$10 aqui custa o bolo de flor. Olha, mas eu queria modificar essa pesquisa. Como é que eu faço? Vamos lá, rapidamente, vou voltar para a página inicial, vou voltar aqui no Center, olha a nossa pesquisa, a nossa atividade de Pão de Açúcar, e vou criar mais 2 campos dentro da estrutura. Um deles, eu quero assinar na tela, aqui, ó, uma imagem do tipo assinatura, ou lá, desenho da gôndola. Acabei de modificar o meu projeto, ao sincronizar o aparelho celular, eu já vou receber essas atualizações. Então, o dinamismo que eu estou colocando do YouTube é em cima disso. Pronto. Preço da gôndola, R$10,98. Desenha? Sim. Como, cara, a gôndola estava assim, né? Aí tinha outra parte, estou usando mal aqui, né? E o produto estava aqui na gôndola, né? Só para a gente mensurar. Legal. Salvei aqui, vou salvar o projeto, né? Vou pegar um outro bolo de laranja, né? E vou, né, colocar aqui um. Só para a gente ver como é que essa informação, por exemplo, chega, né, na base. Salvo meu projeto, opa, possui mais que 2 casas decimais. Nós configuramos para 2 casas. Então, são padrões e configurações, Regis, que nós vamos criar. Né? Não foi possível coletar no GPS. Legal, quer tentar novamente? Não, porque tem um emulador, né? Você quer sincronizar os dados?
sim, não, é o promotor que escolhe, a foto e a imagem estava sendo enviada, vamos ver se chegou isso aqui. Então aqui está a estrutura da FERJ hoje, diretor de campo da mercearia da Joana, em que data nós demoramos menos de 2 minutos para executar essa pesquisa. E as ações estão aqui. Que é pesquisa por açúcar, contendo as informações que tudo isso disponível na base das notas conectadas. Tranquilo? Ok, perfeito. Regis, eu tenho um exemplo muito simples, muito rápido, até pela questão do teu tempo, aí eu sei que está muito corrido, né? Mas para que pudéssemos entender um pouco do conceito da plataforma YouMove como aplicativo instalado no celular, aplicativo de retaguarda ou ferramenta de retaguarda, onde nós temos que acessar para um projeto que tenha corpo. Quais são as estruturas, por exemplo, né, que nós podemos criar ou temos que criar para que o projeto funcione? Como se comporta o celular nesta questão de, cara, mas é um aplicativo só, né? Por exemplo, posso botar a carinha da máxima da PC Sistemas? Posso? De uma forma bem simples. Eu vou usar até o logo da PC, tá? Não me leva a mal, por favor. Eu tenho ele fácil aqui. Eu vou rapidamente, ó, subir o logo, vamos ver se eu subo um fundo diferente aqui, que com 2 ou 3 cliques, né? Deixa eu ver aqui, logo. Tá, vamos dar uma configurada no visual aqui da aplicação em si, né? Rapidamente ela se torna ágil nestes pontos. Deixa eu só salvar aqui. Não. Está aqui, muito simples. A modificação estrutural, tanto do center, caso você precise entregar ao cliente, quanto a operação de mobile, fazer o login novamente aqui. Olha, por sinal, ele pegou uma coordenada de GPS aqui. Não sei como vai ficar o logo aqui no celular, mas vamos dar uma... Vou só sair novamente. Coordenada de GPS. Posso melhorar, colocar no fundo, tá? Fazer algo bem grotesco rapidamente, né? Como pedimos aí para os designers nos ajudar. Mas esta ação aqui nos remete em agilidade. Eu foco eu sentar com o cliente de trade, ouvir qual é a necessidade dele, o que ele quer coletar de informação de campo, como é que é a estrutura dessa coleta, abiscar no papel, chegar no mundo e perguntar. Na relação dos promotores, vamos jogar para frente. Tem a relação dos PDDs, vamos encontrá-los. Tem a estrutura que eu tenho que desenvolver do que vai ser coletado? Sim ou não? Entendeu? Entendi. Esse é o básico do comportamento do mundo. Muito legal, viu? Como o Wagner tinha falado bem da ferramenta já há algum tempo, mas realmente é bastante interessante a proposta de vocês, viu? Muito legal mesmo. Que bom que nós estamos aí seguindo atendendo as expectativas. Como o tráfego, os nossos clientes, eles são muito sensíveis ao tráfego de dados, ao pacote de dados que eles contratam nas operadoras. Como que é isso, YouMove? É tranquilo? Vamos lá. A premissa fundamental do YouMove é a questão de trabalhar offline no dispositivo móvel. Por quê? Não só na questão tráfego, mas na questão de tem o sinal de operadora e quando eu tenho, qual é a qualidade desse sinal, né? Então, os dados hoje, a transferência de informações, tu pode testar depois no teu dispositivo, ela é muito rápida, porque nós temos a inteligência maior da ferramenta está também em algo chamado YouMove Sync, que é um servidor de sincronismo que compacta as informações que devem ir para o celular e as envia corretamente, garantindo que cada aparelho
logado no usuário receba as informações que tem que receber, e da mesma forma o retorno disso. Uma pesquisa, por exemplo, eu vou abrir aqui um case de exemplo. Tá? Esse eu tenho liberdade, até porque é um cliente que está em operação, então ele permite a gente divulgar, né? Vou mostrar, por exemplo, a estrutura. Entrar aqui com o usuário. E vamos ver mais ou menos como é que é a quantidade de informações que eles montaram hoje. Né? Então vamos buscar aqui, por exemplo, vou processar um pouquinho, uma pesquisa realizada no dia de hoje. Atividade que foi concluída. Né? Para você ter uma ideia, esse foi o fluxo que eles montaram olhando para esse cliente. Eu quero uma entrada do PDV, uma disponibilidade de estoque, merchandising, um display que não foi obrigatório. Todos esses dados aqui, eu vou te abrir agora, eles são encapsulados e enviados para a retaguarda. Uma compressão de dados magnífica. Porque isso tem que acontecer muito rapidamente num sincronismo. Nós modelamos para que a cada X minutos sincronize, para que ele sincronize manual, para que a ação do sincronismo aconteça quando ele finalizar uma pesquisa. Então, esse processo é rápido, ocupa um pacote de dados, considerável, e o ponto de atenção é apenas para um fator chamado fotos. Por quê? Em muitos projetos, na hora de desenvolver o projeto, nós, o desenvolvedor, deixa aberto critérios e parâmetros do tipo tamanho da foto ou qualidade da foto. Ok? Se eu deixo uma qualidade ótima, por exemplo, e o tamanho original de uma foto, que não é o caso deles aqui, eu vou estar adotando quando o celular estiver configurado. Aí você dá um Android para o indivíduo, para o promotor, ele configura lá 8 megapixels de câmera. Aí você vai ter uma foto de 2 mega para ter que trafegar. A última pesquisa daquelas que eu te mostrei, da em média de 2 a 5K de transferência, os dados de uma pesquisa, uma foto sozinha dá 1000 vezes esse tamanho. Então, o importante é na montagem do projeto de amigo, consome-se poucos dados, vamos lá, consome-se tantos quantos nós criarmos. Quantas são as tarefas que eu vou jogar para o celular, quantas são as perguntas que ele vai me responder. Mas quando eu falo de dados, Regis, é informação muito pequena, um pouco dado trafegado. Quando eu falo de imagem, eu tenho que ter uma atenção especial para a quantidade de imagens. Por exemplo, a gente abriu um outro projeto que também temos o acesso. Deixa eu entrar aqui. É um projeto de trade marketing focado na coleta de imagens. Se não me engano, no início desse projeto, a equipe coletava uma média de 60, 70 fotos em cada pesquisa. É possível? Sim. O Google me permite. O único detalhe é que tem que se preocupar com a aparelho da trabalhar. Tem que comportar essa autonomia de armazenamento até o momento que nós formos fazer a transferência. E depois, se eu tenho uma foto com tamanho de 500K, ali, nós vamos ter esse tráfego de 70 fotos a 500K, eu estou falando de mega. Essa é uma pesquisa que aconteceu hoje. Começou a ser atendida essa loja às 11 da manhã. E acabou-se às 17 horas e 27 minutos. O que esse cara fez nessa loja? Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeira foto que ele conecta, da entrada da loja. Segunda foto do usuário. Terceira foto do outro. Quarta foto.
quinta, porque o trabalho dele é organizar a gôndola, né? Cheguei lá e estava pilha de chuteira desorganizada. Aqui, chefe, agora está organizada. Me peça o que é organizado, tá? Que eu desconheço. Aqui está uma parede desorganizada, que não viu, né, o quarto do meu filho. Aqui está organizado. Né? E assim sucessivamente. Olha quantas imagens eu tenho que trabalhar. Aqui sozinho são mais dados, né? Até onde então eu tenho brincando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 imagens que foram configuradas com um tamanho, fiquei curioso, tá? Com um tamanho aproximado de quase 1 mega cada uma. Então eu tenho 11 mega para tratar. Por causa que o pacote de dados foi tratado da operadora, se eu tiver 11 mega por dia vezes 22, né? O megabytes do meu pacotinho de 40 mega já foi na primeira semana. Mas aí já é configuração. A gente tem que entender como que vai ser, né? Positivo, configuração. Tá, agora deixa eu te perguntar uma coisa, Wagner. Existe alguma funcionalidade do sistema que valide se eu realmente estou naquela loja, uma validação de GPS, alguma coisa do tipo, ou não? Existe, Nós né? temos uma feature que é o seguinte: quando nós integrarmos com a tua base de lojas, você vai me mandar o endereço dessa loja. Vamos ver se esses caras estão trabalhando legal aqui. Vou pegar, por exemplo, a Centauro da Alameda. Vou roubar aqui o nomezinho dela. Entendemos, né, que essa loja possui um cadastro, vou olhar ele aqui, e eu possuo um endereço padrão dessa loja. Vamos ver se ele está cadastrado correto aqui dentro. Opa, não está correto o endereço dele, né, porque ele me abriu aqui uma opção chamada mapa. Mas imaginamos o seguinte, que eu tenho uma loja e o lugar desta loja que eu vou abrir no Google Maps. Por exemplo, vamos abrir aqui o nosso projeto. O Bazar Garcia está onde? Onde é que fica esse cara? Se o cadastro do registro estiver correto, eu consigo te gravar a coordenada primeiro cadastral. Faço. No momento que eu for fazer a execução da visita no cliente, eu for fazer a entrada da loja, né, eu vou ligar o GPS dele, vou ligar o GPS seja ligado, e vou coletar a coordenada de onde ele estava no momento que ele foi executar a pesquisa naquela loja. Ou seja, quando eu clicar na fronteira do Gringo, que é na rua Júlio de Castilho, tal, aonde ele estava quando ele executou? Ele estava a 30 quadras. Primeiramente, eu vou te mostrar esse dado chegando aqui. Eu vou te dizer, olha cara, aonde ele estava quando ele executou, para que você possa ver aonde ele deveria estar e aonde ele esteve realmente no momento da execução. Por exemplo, deixa eu aumentar a nossa data aqui. Né? Pegar as informações retornadas de campo aqui para ver aonde são as informações executadas. Por exemplo, tem o Regis e tem o Alexandre e o Wagner. Vamos olhar pela coordenada GPS. Eu estou mapeando o caminho. Nesse caso, não. Nesse caso, eu estou mostrando aonde, vou dar um zoom aqui, aonde se estava no momento da execução. O que nós configuramos, por exemplo, é uma fórmula de bloqueio. Você vai dizer, Wagner, eu não quero deixar que o promotor possa executar a entrada da loja se ele estiver a, por exemplo, mais de 1 quilômetro de raio, né, da onde é a loja. Simples. Nós fizemos essa configuração aqui pelo Moving Center, na atividade, criando uma fórmula dizendo, ao executar a atividade entrada no PDV ou pão de açúcar ou tal, né, busque a coordenada GPS, valide com a coordenada desta loja e deixe ele prosseguir se for menor que 1 quilômetro, 2 quilômetros, que é o padrão que você colocar. Então pode ser tanto informativo quanto de bloqueio.
Você vai me dizer se o projeto é só para dar resultados na análise ou se é para impeditivo. Não deixa ele prosseguir. Informa ele e deixa ele prosseguir. A que ponto ele vai ter batido errado ou algo do gênero. Ok, perfeito. Tranquilo? Tranquilo, muito show, gente. Podemos ter uma visão mais da estrutura, mais de possibilidades, de alguns leques. Deu sim, deu sim. Deixa eu... Você falou expectativo, viu? Como é que eu libero aqui a voz? Já tinha adiantado algumas coisas e tal, assim, mas realmente dá pra gente, acredito que dê pra gente trabalhar bastante em algumas coisas, entendeu? Wagner, deixa eu te perguntar, se eu precisar tirar alguma dúvida com você, alguma dúvida mais técnica, mais coisa. Tem o meu telefone, tem o meu e-mail, tem o meu Skype, me liga a hora que você precisar, registrar. Eu não abri outros fatores, como por exemplo, leitura de código de barras, tanto no produto final para facilitar a coleta, quanto no PDV para confirmar a chegada dele, NFC, que é uma espécie de um RFID, né? Eu nem fui nessa, para não te matar o teu tempo, não ia passar a noite aqui, né? Conversando de possibilidades, mas a hora que você precisar, estou à disposição por telefone, por e-mail, por Skype, que fica mais fácil. E da mesma forma, né, a nossa equipe do Sul, que eu vou te mandar por e-mail, caso você não consiga o contato comigo, pode te apoiar sim, são colegas meus do time de operações, um deles está nos escutando, que é o Roger, né? Vamos estar sim à tua disposição para o que você precisar, cara. Perfeito. Show de bola então, Wagner. Bom, tá. Muito obrigado pela apresentação. Que é isso, eu agradeço. Regis. Roger também foi ter uma acompanhada, né, Roger? Beleza, Regis? Regis e o Alexandre, tudo bom? Só para Tudo bem, né? atender às suas expectativas, Regis. Eu achei muito interessante, Alexandre. Igual eu estava falando pro Wagner. O Wagner, meu sócio, já tinha falado da ferramenta, falado muito bem até, né? Mas agora eu vendo, vi que eu acredito que dê pra gente trabalhar junto em algumas, em conjunto, algumas soluções que a máquina tem que desenvolver, entendeu? Perfeito. Vou trocar o ideia com ele, definir como que seria esse trabalho, entendeu? Certo? E, consequentemente, por surgir dúvidas. Aí eu tiro com vocês pra gente ver quais são as próximas etapas que a gente vai galgar aí. Perfeito. O nosso time está todo à disposição de vocês. E posso ter certeza que a gente vai estar se dedicando aí para que essa nossa parceria seja um sucesso aí, Regis. Perfeito, show de bola. Bom, gente, então tá bom. Muito obrigado, viu? Agradecemos bastante, Regis, pela sua atenção aí. Ok, Ficamos à disposição. Obrigado, Regis. Obrigado a vocês, um abração. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Cara, no final ele fez bastante pergunta, Wagner, assim, conversou com o Wagner. Não, perguntas boas.